Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a palavra num texto muito legal, que está no comecinho da Bíblia, Gênesis 3. E nós vamos falar de um tema muito sério hoje. Deus colocou um tema muito sério, e nós vamos falar desse tema sério. Gênesis 3. Vamos ficar de pé? Versículo 8 em diante. Eu uso citar muito sobre essa história de Adão e Eva, mas eu não prego sobre isso. Mas hoje Deus pediu para pregar sobre isso. Amém? O capítulo 3 é um capítulo que todo mundo, o mundo inteiro conhece, que é a tentação de Eva e a queda do homem. Amém? Acho que vamos ler tudo, fica mais fácil. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Tem uma interrogação. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que, o dia que tocar, morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, na verdade se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a astúcia. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez, igreja? Tomou do seu fruto, comeu e fez mais. Deu também ao marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais, foi a primeira confecção do mundo. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão, sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Olha para o teu vizinho e fala: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no meio do jardim e tive medo. A minha Bíblia diz: e temi, porque estava nu, escondi-me. Então disse Deus: quem te mostrou, camarada, que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: vai lá, quero ver você falar o 12. Ok, 13. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher, vai lá, a serpente. Ok, então o Senhor Deus disse à serpente: então serpente, como fizeste isso? Maldita serás, mais do que toda besta, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, aqui está explicado porque cobra anda daquele jeito, e pó comerás todos os dias da tua vida. Que mais? Porém, inimizade entre ti, olha o que sobrou para a mulher, e entre a tua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, mulherada, vamos lá para você poder agradecer Eva: multiplicarei a dor da tua conceição, com dor terás, e do teu desejo, mulherada, será para quem? Oh, beleza. E ele, mulherada? A maioria está dizendo: eu mato Eva. E Adão disse: por quanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita, vai lá, por causa, vamos repetir, maldita é a terra por causa de quem? Por causa de Adão. Com dor comerás dela todos os dias da vida. Agora olha para o homem que está do seu lado e fala assim: obrigado, Adão. Espinhos, cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Chamou Adão o nome da sua linda mulher, vamos lá, Eva, porquanto ela seria então mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de peles,
e o vestiu. Fala para o teu irmão, fala, a primeira boutique quem fez foi Deus. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. 23, o Senhor Deus, vai lá. E havendo lançado fora o homem, querubins, e andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Levante a tua Bíblia e fala, Senhor, eu quero sair daqui hoje com mais conhecimento do que sempre, porque eu sei que o Senhor é um Deus que renova todos os dias. Tu és uma fonte inesgotável de conhecimento. Se servido for que eu ache graça diante do teu altar, abre, Pai, abre agora, Pai, minha mente, minha alma, meu espírito, meu corpo, meu coração, Senhor, cada poro que eu tenho, eu quero hoje consagrar a Ti, mas eu quero entender essa palavra em nome de Jesus. Podeis assentar, aplaudir o Senhor, depois pôr a Bíblia no colo. Vamos primeiro colocar o seguinte para você. Você já ouviu falar, por exemplo, de pecadilho? Tem até uma marca de sapatinho que chama picadilho, né? Um pecadilho, diga para o teu vizinho, é supostamente um pecado muito leve, tradução, sem importância. Quem já ouviu falar? Foi um pecadinho, pecadinho bobo. Tem até gente que fala assim que é como se fosse uma mentirinha santa. Nós homens achamos que muitas coisas como pecadilhos, pecados leves sem importância, quando falamos de uma forma brusca a nossa esposa, quem é casado aqui? Quem já falou mais brusco com a esposa aí? Amém. Maridos, e as esposas que falaram com você daquele jeito, que só o sangue de Jesus. Vai ficar aí o dia inteiro? Vai sair? Lindo, né? Quando nos aproveitamos da ausência do patrão para ficar mais relaxado no trabalho, ou seja, dá um miguezinho. Quem já ouviu o miguezinho? Tá pecando. Você está ganhando para trabalhar, não é para dar migué não. E a gente gosta, né? Quando você olha demais para alguma coisa, que Deus já falou que é para não olhar demais para aquela coisa, o que pode acontecer? A Bíblia diz no livro de Tiago, não precisa abrir, capítulo 1, que nós somos enredados e atraídos pelos nossos olhos. Às vezes eu vejo pessoas dizer assim, o peixe morre. Mentira. O peixe morre pelos olhos. Solta uma isca na água, ele vê aquilo lá, ele vai que vai. Ele enxerga dos dois ladinhos. Ele vai e pega, e quando ele fisga, o que ele não vê é o anzol. Pode olhar para o teu vizinho e falar, o anzol está sempre enrustido. Sempre. Quem já pescou aqui? Você pega, né, a isquinha, põe toda em volta, faz uma coisa bonitinha. Quando é massinha, tem uns que faz uma massinha assim, que chega a fazer, parecendo, né, um bolinho. E aí Deus me levou a pensar numa coisa. Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles morreram? Não. Calma, nós vamos explicar tudo isso. Não morreram. Acho que ela olhou, a serpente deve ter falado, está vendo aí? Você morreu? Não morri. Então, leva para o Adão. Lá vai ela. Oi, amor. Marido, imagina a tua esposa chegando e falou, oi, amor, olha o que eu trouxe para você. Você acha que o marido resiste? Uma fruta com a esposa traz, ela nunca traz, um dia ela traz, você vai morder. Ia imaginar. Mas ele deveria saber, porque o homem, hoje quando se fala que o homem chega a 10%, quando ele é muito inteligente, sua cabeça racional, em média, todos nós estamos aqui com essa cultura toda, chegamos a 2%, 3%. Por isso que a gente elege o Tiririca, o Lula, né? Porque a gente desenvolveu uma capacidade imensa de eleger analfabetos. Isso é cultura. É muito curto para mim isso. Agora vamos falar então, a primeira coisa, olha para o teu vizinho e fala, ninguém morreu. Ninguém ficou ferido. Quando nós fazemos algo e não acontece nada, a primeira coisa que a gente dá uma olhadinha para ver se não aconteceu nada. Quem já fez alguma coisa que sabia que era errado aqui? Qual a primeira reação tua?
Olha para o teu vizinho assim. Vê se não tem ninguém olhando, né? Vê se ninguém viu. Quem já passou farol vermelho? Qual a primeira coisa que você faz? Por que você está olhando para a esquina? Pergunta para o teu irmão. Fala, por que você está olhando para a esquina? Para ver se não tem um guardinha. Né? Aqueles do Multra. Antigamente tinha uma ONG aqui, mas ele chamava Multra. A Multra, graças a Deus, acabou. Amém. Mesmo assim, tem alguns aí. Mas por que nós olhamos? Porque nos acusamos. A acusação só acontece quando você fez algo. Você não fez nada. Por que criança não se acusa de nada? Porque ele nunca fez nada. Até se ele bater no outro menino, ele bateu, mas ele não fez nada. Mas nós sabemos. Quem já magoou alguém aqui? Sabia ou não sabia que magoou? Ok. Quem já desistiu de alguém porque não gostava muito? Faz aí, deixa eu ver. Gente, você nunca deu um pontapé em alguém para saber como é que é a cara do outro? Gente, que coisa terrível isso. Deve ser uma frustração no teu coração isso. E quem já tomou um bico de alguém? Ai, desculpa, eu não tinha perguntado. Levanta a mão, seja humilde. Ora o orgulho, levantaram 2. Mas tem muito mais gente que já tomou bico aqui. Tenho certeza, já tomou, nem que foi na 5ª série daquele menininho, daquela menininha, tomou. Tomou. Fui dançar quadrilha com você, eu não danço. E aí? Mas vamos caminhar. Ninguém é perfeito. Quem já ouviu essa frase? Ninguém é perfeito. Isso é para justificar que você fez algo. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus. Se eu fosse olhar para homens, virou moda agora. Então o pessoal agora para descaracterizar até pastor. Se eu fosse olhar para homens, bacana isso. Onde está isso na Bíblia? Não está. A Bíblia ensina outras coisas. A Bíblia ensina que qualquer coisa contra a vontade de Deus é pecado. Não é uma pergunta, é afirmativo. O verbo é de ligação. É pecado. Olha para o teu irmão e fala, tudo contrário à vontade de Deus é pecado. Até alguém dizer, eu te amo, mas não ama. É pecado porque mentiu. Mentira não é de Deus. Quem concorda aqui? Ah, eu te amo, mas não dá, né? Ama, vírgula. Quem ama, tudo. É engraçado que lá em 1 Coríntios 13 diz assim, quem ama tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, tudo perdoa. Provável. Quem ama, quem é casado aqui? Já passou cada coisa, você fala, se eu não amasse. Mas olha a voz de magoar, se eu não amasse. Ficou uma raiz de mágoa. Porque quando a gente fala assim, eu amo. Não é diferente. A Bíblia ensina que, olha bem, a menor coisa que a gente fizer contra a vontade de Deus é tão séria que traz morte. Qualquer coisa que você fizer contra a vontade de Deus traz morte. Eu li e reli muito isso aqui antes, porque eu falei, Jesus, é uma palavra séria. Eu brinco, descontraio, que é meu jeito, mas pregando algo sério. E muitos se escondem, nem vêm porque não quer ouvir. É mais fácil fugir. Qual foi a primeira reação do tal de Adão e Eva quando pisaram na bola? Correram. Quem já viu criancinha quando apronta? O que ele faz? Quem tem filho pequeno aqui? Onde você está? Aí como eles são muito inteligentes, está aqui. Debaixo da cama. Meu filho pequeno abre, quando ele aprontava alguma assim, que eu falava, a roupa falava assim, eu vou te pegar, ele pegava e fazia assim. Aí ela passava perto dele e falava assim, ai, se eu te achar hoje, Abner. E ele... Aí eu vinha assim, dava um tapinha nele e falava, corre para a cozinha que ela está no pedaço. Inocente. Né? Criança. Mas adulto não tem como esconder. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Ou você peca ou você não peca. Não tem assim, olha para o teu vizinho e fala, vou só te matar um pouquinho. Você mata ou não mata? Não existe. Mas vamos caminhar. A Bíblia diz, temos prova
disso que todo canto em redor. O que nós vemos na terra? Vamos ver se isso é verdade. Sofrimento. Quem concorda, diga amém. Doenças, violência, infidelidade. Fala tua irmã, fala, isso não tem em Marília. Guerras, não tem na Síria, no Egito. E no Brasil, para quem não sabe, morre mais gente no Brasil do que qualquer guerrilha. Mas o Brasil é o país do amor, do carnaval e de muito bumbum de fora. Quem vai pensar algo diferente disso? Né? Mas morre muita gente no Brasil. Mas vamos continuar. Miséria tem no Brasil? Tem. Tristeza. Agora olha para o teu vizinho e fala, de onde vêm todas essas coisas? Qual é a fonte de todas essas coisas? A fonte, pode dizer para o teu vizinho, fala, a fonte de toda a miséria, meu irmão, simplesmente começou uma Eva e um Adão, uma mulher comendo um fruto e dando para o marido. Um pequeno detalhezinho, que é tão bobo, né? Comer uma fruta. Mas só que aquela fruta era proibida. É um detalhezinho. E o diabo até hoje continua dizendo para você assim, é bobagemzinho, sabe, que nem marido, sabe, sai um diazinho assim com alguém, não pega nada não. Ou a mulher sai um diazinho, né? O que tem a ver? Para. É aquele famoso detalhe. Tive 1 minuto de bobeira. Quem já ouviu isso? Quantos casamentos por causa de 1 minuto de bobeira? Quantas pessoas não perdem a vida por causa de um celular? O cara vai atender o celular e dá uma bobeira e bate o carro. Recentemente aconteceu isso numa estrada para Belo Horizonte lá. Alguém falando no celular, eu acho que distraiu, ou brigando, sei lá, eu distraí e pegou alguém diferente. O celular estava ligado do lado. Coisa incrível. Um detalhe. E a gente é tão bom porque a gente acha realmente que a gente pode dirigir, pentear o cabelo, né? Mulher até consegue pentear o cabelo, dirigir, olhar, ainda olhar no espelho e passar batom. Nós não. E dá fechada ainda, coisa normal e nem viu. Então é uma coisa muito bacana. Os homens levantam a mão e falam, nós não temos essa visão panorâmica. E nem espelhinho extra. Mas a próxima coisa, devemos parar para pensar nisso. Quantas vezes em nossas vidas temos pecado, um biscoito da mamãe sem ela olhar? Quem já fez isso? Mamãe fritando alguma coisa, vem. Quem já fez? E os antigos tinham aquele negócio de fritar primeiro umzinho, né? Pequenininho, que é para, sei lá, para que não lembro aqui que era. Sei lá, é uma espécie de testar o óleo, não é simpatia, estranho? Pensava que era simpatia. Você sempre foi crente, né? Você não entende simpatia. Eu fui católico, eu entendo simpatia. Entendeu? Minha mãe varria a casa, ia até lá na porta da sala, voltava e na cozinha. Aí depois eu fui fazendo estudo, eu descobri. Sabe por que era feito aquilo? Porque lá no interior a gente morava, o que acontecia? A rua era de areião. Então tinha que vir mesmo fazendo aquele negócio, porque se você fizesse assim, voltava tudo, ainda trazia os irmãos gêmeos. Então você ia para a cozinha, que o quintal, né? Aí tem gente que até hoje mora no apartamento, porque a bisavó fazia, ele vai lá, vai até a sala, chega ali, volta e vai na cozinha, na lavanderia. Não, mas é que está no DNA. Fala para o teu irmão, está no DNA, estranho. Tem gente que faz igualzinho, você pode ver. Impressionante, o jeito de sentar na cadeira, senta na mesma cadeira que o pai sentava. Na ponta. Cruza, faz mais coisa que o pai fazia que a gente não pode falar. E a gente ficou olhando, falando, mas o que é isso? Está na pessoa essa essência. Mas vamos falar sobre isso. Levante sua mão e fale, eu quero entender o que Deus está querendo me ensinar. Falei, eu devo parar para pensar nisso. Quantas vezes na minha vida eu já peguei um biscoito da minha mãe, sem que ela visse, na verdade, eu fazia como brincadeira. Mas a Bíblia me ensina que era um ato de desobediência, tão simplesmente porque minha mãe tinha dito, não faça antes que eu frite tudo. Isso se torna uma maldição na vida da gente. Você vive o resto da sua vida pegando de pouquinho em pouquinho. Sempre beliscando. Tem gente que só belisca, né? Vamos almoçar, eu gosto de beliscar. Dá um beliscão, meu irmão. Fala, para, que estranho. A hora que chega a hora da comida mesmo, não come. Levante a tua mão e fala, eu vou quebrar esse negócio da minha vida hoje.
toda a maldição de ficar beliscando, eu estou quebrando. Senhor, em nome de Jesus, quando Eva comeu o fruto, ela causou morte de milhões de judeus, morte de milhões de crianças pelo mundo, causou guerras, brigas inumeráveis através da história, causou divórcios, infidelidade, infelicidade pela raça humana inteira. Senhor, eu peço perdão por todas as vezes que eu cometi pequenos delitos, dando os miguezinhos, achando que esse pecado não traria morte. Hoje, entendendo que pecado é pecado, rebelião é rebelião contra Deus, e que pecado traz julgamento de Deus. Olha para o teu vizinho e fala: pecado traz julgamento de Deus. Somente quando entendemos a seriedade do pecado, podemos entender a profundidade da graça de Deus. Por que Deus moeu Jesus na terra? Porque Ele sabia que não tinha outra maneira, igreja. Não tinha outra maneira. O pecado vem enraizado dos nossos pais. Quantas vezes você conhece uma pessoa boa, que nasce, cresce dentro de uma igreja, e com uma vontade imensa de beber? Beber mesmo. E por quê? Porque de repente o pai, o avô bebia de tonel. E essa pessoa nasceu na igreja, mas de vez em quando dá aquela coisa. Quantas vezes mulheres sérias, homens sérios, estão dormindo e começam a viajar na maionese e vira e fala: meu Deus, tira isso da minha cabeça, só o sangue. Quem já teve pesadelo assim? Seja franco. Eu já tive. E de onde vem isso? Da maldição de Adão e Eva. Por que tanta coisa ruim acontece, tantas desgraças? E a pessoa às vezes luta, gente. Não é que a pessoa não luta, não. A pessoa luta. Eu não aceito isso, eu não quero. Mas é mais forte. Quando você vê um viciado, é fácil a gente falar: esse cara caiu de novo, caiu de novo. Beleza. As mulheres aqui, quantas já fizeram o pacto de nunca mais assistir uma novela? Chega. Nenhuma? Já fizeram? E aí um belo dia você se pegou na frente, dando uma olhadinha assim. E torcendo para mais mazinha ainda. É assim que é. O que fez você fazer aquilo? Está no teu sangue. O nosso texto nos ensina tanto as consequências graves da nossa rebelião, quando profunda misericórdia, a graça imerecida que Paulo fala. A graça é imerecida. Quem sabia que você recebeu graça imerecida? Jesus pregou na terra que era para a gente ir pregar o evangelho e dar para todo mundo de graça. E pela graça. E é isso que você tem visto por aí? Não. Mas não é meu tópico. Eu vos proclamo, disse o Senhor Jesus, um evangelho puro. Jesus disse. Nós, no meio do julgamento da rebelião de Adão, o Senhor me ensinou algumas coisas que eu quero mostrar para você. Primeiro, fala comigo, veremos duas coisas, vai lá. As consequências miseráveis da rebelião de Adão, primeira. Segundo, a resposta graciosa de Deus. Consequência do pecado de Adão e Eva. Mulheres passaram a ter dores de parto. Quem já teve filho aqui? Aquela maravilha, né? Oh, yeah! E aí vai, com um pouquinho de sorte, cai no SUS, aí só Jesus. E dependendo do hospital que você cair aqui, se você não tiver cheque para dar de calção, não vai também. Vai sentar na mesa, vai sentar na tua barriga até você, mas não vai operar. Muito amor. É muito amor por aí. E por que a mulher tem que pagar esse preço de ter um filho desse jeito? Por causa da Eva. Olha para a mulherada que está aí do seu lado e fala: por causa da Eva. Queridos. Até aquela época, Adão e Eva estavam puros, eles não tinham problemas. E Adão, que passou a ter que trabalhar o dia inteiro, sol a sol, ralando que nem um doido, para chegar no final do dia e levar o sustento para casa. Por causa de quem? Por causa da Eva e dele mesmo. E por causa dos dois, eu vou dizer uma coisa só para você ter uma noção.
Os judeus, quando foram julgar Jesus, os romanos, todo mundo conhece a história de Pilatos? Lavou as mãos na bacia. Os judeus estavam tão endemoniados que a serpente tinha colocado tanto veneno neles, que eles viraram, isso é bíblico, e quando Pilatos falou assim, eu não vejo nada para que eu possa condenar esse rapaz. E eles viraram e falaram assim, caia sobre nós e sobre os nossos filhos toda a maldição. Quantos milhões de judeus Hitler matou mesmo? Por causa da boca daqueles camaradas há 2000 anos atrás. Olha para o teu irmão e fala, 2000 anos se passaram. 6 milhões de judeus foram julgados, condenados pelo que os patriarcas falaram. Eles eram 12, metade. E Hitler, se Deus não tivesse um pouquinho de misericórdia, se não levantasse a famosa lista de Schindler, que alguns já devem ter assistido esse filme, se não fosse um cara como ele e outros, teria morrido 7, 8 milhões, 9. E eu estou falando apenas dos 6 milhões, sem contar a chamada Santa Inquisição que a Igreja Católica fez também na Europa. Que é pouco divulgado, mas também simplesmente matou um monte deles, para ficar com os bens deles. Estude história. Isso está na internet, estude. Por causa da boca de alguém lá atrás, como Adão e Eva, eles também. Quem teve pai e mãe aqui que amaldiçoava? Daqueles que xingavam, oh, desgraça essa vida, nhaca, não dá nem para falar. Quem teve? Pode começar a orar para quebrar, porque senão tua vida é exatamente esse trem. Quando eu ando na rua, que eu vejo aquelas mulheres, aquele monte de filho que faz assim, vai um atravessar lá, ô seu... Fala aquelas coisas, fala, ai Jesus. Os pais e mães aqui hoje, quando chegar em casa, vai pôr a mão no filho e fala assim, eu te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Você é a coisa mais fofa do mundo, você é lindo, você é perfeito. Pai pede perdão, a mãe pede perdão, mas faz isso de todo o teu coração. Porque teu filho, se você não fizer isso, amanhã ele vai viver coisas piores do que você está passando na tua vida, por culpa de sentenças. A própria palavra já diz, sentenças, é algo que já está sentenciado. É muito sério. Nós mesmos falamos que brasileiro, por que o brasileiro não ganha nada na Olimpíada? Por que a amarela, até fiquei nervoso aqui, ganhamos 3 medalhinhas de ouro. E eu fiquei mais nervoso essa semana quando eu soube de uma coisa. A Inglaterra investiu, da última Olimpíada de Pequim para essa, 1 bilhão e 100 milhões de dólares para fazer atletas de ponta. Pasme, o Brasil investiu 2 milhões e 100. A Inglaterra teve 80 medalhas, o Brasil teve 17. Foi falta de dinheiro? Foi? Se todo mundo entender isso, se Deus um dia me levantar, conseguir chegar nesses comitês, começar a quebrar isso desses caras, esse Brasil aqui, o cara vai subir para dar um tapa no outro, o outro já caiu. Agora Deus me ensina, abre comigo Romanos. Tudo tem que ter paciência, bispa. Paciência. Romanos é depois de Atos. Né, bispa Romilda? O que diz aqui, Romanos? Justificação pela fé. Versículo 12. Vamos ver o que diz em Romanos 5,12. Se vocês acham que isso não é sério, agora nós temos de Gênesis para o Novo Testamento. Romanos está no Novo Testamento depois de Atos dos Apóstolos. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém. Aleluia. Quem nem tentou, fala bispo. Você acha que eu vou trazer Bíblia, essas coisas? (12) O título diz assim: por um homem vieram o pecado e a morte. Não é só o pecado. Por um homem também veio a graça. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você já tinha imaginado um negócio desse? Um camarada, sei lá eu, 6 mil anos, 7 mil anos atrás, pisou na bola e entrou a morte para todos os homens. Quem entendeu isso? Fala, entendi.
É muito sério. E olha o que diz o capítulo 3, versículo 9. Volta aí, Romanos ainda. 3, versículo 9. Aí você diz, mas isso não é para mim. Olha o que diz o texto. Todos os homens estão debaixo do pecado. E aí diz, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo escrevendo, ele entendeu o que eu estou passando para vocês há 2000 anos atrás. Ele entendeu, falou, gente, caiu a ficha. Olha o que diz Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo faz a mesma confissão. Quando esse pessoal fala, mas pode isso, né? Hoje em dia está em moda, todo mundo com todo mundo, para não falar, papapá, né? O que diz Romanos 6, 23? Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, é isso? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Dão glória a Deus, porque a vida eterna é por Cristo Jesus nosso Senhor. Alguns estudiosos então acham assim. Tem cara que faz isso. A Bíblia não é bem verdade, porque na realidade Adão e Eva não morreram. Não morreram? Lógico que já morreu. Quando alguém pisou com você, quem já falou essa beleza de palavra, essa pessoa morreu para mim? Quem já fez isso? E ela morreu assim? Foi assim que ela morreu? Ou ela morreu dentro do teu coração? Ela morreu dentro do teu coração. O Adão e Eva, aqueles morreram dentro do coração de Deus. Quando eles pecaram, eles continuaram vivos, viveram X anos. Mas só que eles eram para viver eternamente. Era para viver eternamente num condomínio fechado. O homem até hoje procura fazer condomínio fechado. Até hoje não procura? Faz condomínios e prédios com piscina, com jardinzinho, com horto, com pista para fazer Cooper. Tudo isso Deus fez para o homem. Sem ter porteiro, sem ter câmera, sem ter alarme, sem ter nada. Era para viver assim. Todo mundo. O homem, hoje tem até praia de nudismo, você já deve ter ouvido falar. Como se eles fossem muito puros para andar assim, a gente não vê maldade. Não é assim. A maldade está nos outros. Criança, se você soltar um menininho, você deixar aqui, eles ficam peladinhos, não ficam? Por que eles ficam? Porque eles não têm maldade. Agora olha para o grandão do lado e fala, agora se você ficar, aí é diferente. Aí você sabe exatamente o que está ficando, ou não sabe? Eu sei. Quem sabe? Gente, vocês não sabem? É sério? Alguns dizem, manifesta a ignorância total desse povo cristão, porque a morte não veio. Eles não entenderam que ficaram afastados de Deus. A primeira coisa que eles tiveram que fazer de cara foi criar a primeira confecção. Foram arrancar folhinhas de árvore para fazer a roupinha. Está na Bíblia. Você vê que inteligentes eles eram. Porque quem na hora gerou para um, olhou para o outro. E você vê que coisa mais louca, que gerou um problema que tem nos casais. Tem casais que quando namoram, basicamente, estão vestidos, tudo mais, está tudo bem, aí casou, acabou. Aí quando o outro olha, falou, oi amor, a Eva, ai, sangue de Jesus. Aí ele vem, Adão, amorzinho, Adão, ai, vai, para de graça, em nome de Jesus. Retira-te de mim, Satanás. Mas é engraçado que quando então não pode, aí todo mundo, né? Que nem criancinha aqui. Agora pode, não quero, agora eu não quero mais. Tem gente que até fala, se casar, separa. Que coisa mais louca. Pecado de Adão em nós. Você está entendendo? Quem está entendendo isso? Então tá. O pecado de Adão causou para mim e para você uma série de problemas. Que nós vamos quebrar tudo isso. Fala glória a Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, temos vida eterna. Quando estamos longe da sua presença, estamos mortos, depressivos, magoados, tristes. Quem já viu gente assim?
Fala para ele, fala, você precisa de Deus quando acontecer isso. Por isso a Bíblia diz que a natureza, somos mortos pelos pecados, a natureza aí fora está clamando, a terra, as geleiras estão derretendo. O homem está acabando com tudo. Por ganância, por cobiça, ele está cometendo todos os pecados capitais. Mais um pouquinho de anos aí. Nós temos um Brasil que vai fazer um pré-sal. Vamos perfurar aí não sei quantos quilômetros para baixo, que eu não lembro, para tirar petróleo. Querido, o planeta Terra todinho, ele tem uma função. O equilíbrio dele está em cada detalhe. Aí o cara vai lá e solta, que nem aconteceu com essa empresa americana, que teve vazamentos recentemente, né? Quem viu isso? Isso os que nós soubemos, fora os que os caras camuflam que ninguém sabe. Esse óleo ali embaixo faz o quê? Mata as algas, mata peixinhos, que tem toda uma cadeia alimentar, que um come o outro, que come o outro, que come o outro, que come o outro, até chegar na baleia. Aí o homem vai, que nem o japonês, vai lá e mata a baleia e come a baleia. De repente ele já vai com um pouquinho de óleo diesel. E não era para ser assim. Era para a gente comer de tudo que tem aqui em cima. Quem já comeu fruta pegando do pomar assim? Gente, que delícia. E nós pagamos caro. Hoje eu fiquei horrorizado porque eu conversando com alguém de uma chácara, me disse assim algo interessante. Falei assim, mexo com laranja. Falei assim, quanto que está a laranja lá? Ele falou, R$2 a caixa. Quanto você paga no mercado mesmo? 80, 50 centavos o quilo. R$2 a caixa. Por que nós estamos sendo tão penalizados? Isso se chama maldição de Adão. Alguém está ganhando. E nós ralando para comprar logo 4 laranjas. Você começa a chupar ela de manhã, vai cortando por tampinha para ver se dá chegar até de noite. Sendo que ela precisa chupar umas 10 de uma vez. Né? Compra uma goiaba grande e come só metade, porque eu não aguento comer. Mentira. Você quer economizar para de noite. Né? E a gente vai fazendo as coisas assim. E Deus vai ensinando a gente. Quando lemos o que aconteceu depois da rebelião de Adão e Eva, vemos que eles logo experimentaram morte em todos os sentidos. Diga para o teu vizinho, se algum dia você pecou, diga para ele, sabe que pecou. Na sequência você sabe o que você colheu. Sabe. Cada vez que você faz algo que você sabe, tem coisas que você não sabe, mas o que você sabe tem consequência. Fala para o vizinho, fala assim, tem consequência todos os erros. Todos. Eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou pregando Bíblia. Mas tem consequência para mim, para você, para qualquer um. Eu estou fazendo e ninguém está me vendo. Deus é ou não é onisciente? Então Ele está ciente do que você faz. É ou não é onipresente? Então Ele está presente onde você quiser. E Ele é onipotente. Então Ele tem força para pegar você aonde você for. Por isso o salmista no Salmo 139 diz uma coisa interessante. Para onde me irei de ti? Se eu fizer a minha cama lá no céu, lá o Senhor está. Se eu fizer no céu, o Senhor também está. Fala para o teu vizinho, fala para onde você for, Deus sabe. Se você pegar uma maleta e falar, ninguém viu, vou entrar no ônibus e... Na hora que você entrar no ônibus, ele senta do teu lado e diz para você, e aí, onde você vai? Onde você vai? Por isso que de vez em quando a gente ouve uns negócios assim. Onde? Onde você quer ir? Quando lemos o que aconteceu com Adão e Eva, a primeira coisa que vemos é que o pecado quebrou o relacionamento entre Deus e o homem. Olha para o teu irmão e fala, pecado não é só adultério, não. Todo mundo pensa, pecado, eu não pequei, eu não transei com ninguém, né? Não ser mulher de ninguém, nem homem de ninguém, carro de ninguém. Eu não pequei. Quando você se rebela contra qualquer coisa de Deus, é pecado. Quem está entendendo isso, fala misericórdia. Queridos, eu disse que era uma palavra que eu nunca preguei séria. Palavra para você acordar. Meu Deus, vamos fazer um negócio diferente para ninguém dormir. Levanta um pouquinho. Dá uma chacoalhada, fala, glória a Deus. Isso, abraça teu irmão e fala assim, não vai dormir não. Isso, senta de novo, que lá vem a história. Gloob, gloob.
Senta que lá vem a história. De novo. A primeira coisa que vemos, interessante, uma coisa tão inocente como aquilo, mas a gente grava. Né? A primeira coisa que vemos é que o pecado quebrou o relacionamento entre Deus e o homem. Isto é morte. Em lugar de ser amigo de Deus, se tornou inimigo de Deus. Olha o que diz Tiago 4. Vamos achar Tiago? Você estava em Romanos, Coríntios. Vai indo. Como diria os mais humildes, vai fono. Hebreus, se não me engano, depois de Hebreus, né? Tiago 4. Versículo 11. Quer ver um pecado que se vê muito por aí? Fala para o teu vizinho: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. Olha como é sério. Pouquinho antes, 9. Senti as vossas misérias, lamentai. E o que mais que é para fazer? Que, gente? Vai. Chorai. E o que mais? Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Se humilhar diante de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 4, é uma palavra dura, mas é Bíblia. Olha como Deus chama quando a gente tem amizades erradas, não é com amigos bacanas, amizades erradas. Adúlteros e adúlteras, então é para homens, descendentes de Adão e de Evas. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tem uma interrogação. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, mas nunca ninguém prega isso. Claro que não. Por que vão pregar isso para esvaziar uma igreja? Contrário. Olha bem para o teu vizinho e fala: quanto mais você saber a verdade, quanto mais você for sabedor da verdade, menos chance de você errar, meu irmão. Menos. Ah, errei porque não sabia. Ah, mas agora sabe. Levante tua mão e fala: estou sabendo. O que é certo, o que é errado. Aquelas amizades erradas, tchau. Quem faz faculdade aqui? Faculdade? Sabe quando você faz faculdade e tem aqueles amigos de balada? Ah, não tem nada não. Pega nada não. E você vai levando a vida Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar, a vida leva eu. Eu vou dizer uma coisa para você: você dança, tem consequência. Hoje está assim, né, de crente, agente, James Bond, são o 007, você nunca sabe, é espião. Quando você fala glória a Deus, ele dá uma olhadinha para você e fala: você é crente? Eu sou. Estou numa missão aqui, não fala nada não, que eu estou orando pela sala. Mas eu já vi você sair com meia sala. Então, mas eu estou tentando evangelizar. Sei. Em lugar de andar com Deus como filho amado, o homem fugiu, se escondeu como um réu. Você já percebeu que as pessoas, quando tem problemas, fogem, se escondem? Sério isso, né? Tomara que muitos estejam assistindo pela internet também. Isto é morte. O filho amado não foge, mas o que está em pecado foge. O que fez algo que desabonou a sua conduta foge. Por que as pessoas fogem de você? Quem já teve gente que não te pagou aqui? Você emprestou um dinheiro e não pagou. Foge ou não foge de você? Te vê do outro lado da rua, entra assim. E dentro do mercado, quando você encontra alguém que você não quer encontrar, a pessoa vem vindo, você olha na gôndola assim, que você chega quase a olhar a acidez do azeite. 005, olha. Entrou na gôndola. Vocês dão risada, né? Tudo crente moderno. Como meia cidade que eu já conheço, ou porque me ama, ou porque não gosta muito de mim, então eu entro.
Encontrei um casal que eu estou sempre aí. Até porque minha esposa às vezes fala para mim assim: ah, amor, vai lá você. Na minha casa é o contrário. Eu sempre amei no mercado. Verdade. Se eu não fosse o que eu sou, eu teria até dúvida de mim mesmo. Porque eu gostava tanto de empurrar um carrinho no mercado. Quando eu estava muito estressado, eu pegava um carrinho e andar no mercado. Eu falei: Rô, eu acho que eu estou meio estranho. Mas como sempre fui, o que você está vendo aqui, a família prova. Mas a Rô não, ela faz ao contrário. Ela faz a lixeira, fala, vai lá no mercado. Então, eu também olhei meio de lado para ela. Mas eu ia. Quando eu estava muito nervoso, pegava logo 10ão, porque a gente, quando está duro, pega logo 10ão para ir no mercado, não é assim? Aí anda, passa para um lado, vai para o outro. Aí pega uns 10 pãezinhos, olha o queijo, a mussarela, fala, 22 o quilo. Quando olha a marba, 9,90, pega quase meio quilo, né? Ainda pega. Amém. É uma delícia comer quando a gente está com fome, né? Queridos, para quem passou fase da minha vida que eu comprava banana de monte, então, isso é normal. Não muda em uma vírgula sequer. Amém? Hoje a gente pode olhar e falar. Para quem não sabe que a banana de monte é aquela que vai despencando na feira. Chega no finalzinho, o cara fala, olha aí, 1,50, leva um monte. Vem, dona fulana, vem. Aí você vê aquelas senhorinhas, tudo com a sacolinha, chegando 12:30. Elas amam chegar nesse horário. Claro que não, não tem escolha. E debaixo de maldição. Quebrando isso, acaba. Não é? E tem maldição de quem tem dinheiro também. Tem gente, você vai, por exemplo, no mercado, você vai no dia que é dia do varejão, quarta e quinta, você só vê carrão, para o cara com um cluice, não sei o que lá, que vale 80 mil, para pegar a batata mais barata, em vez de deixar para nós, que é mais humilde. Você pode ver que aquelas bolsas assim, sabe, que valem uns 15 mil dólares, e a pessoa pegando batata porque está 50 centavos mais barato. Devia ser proibido. Se eu fosse dono do mercado, eu olhava assim pela bolsa e falava, você não pode, você também não, tu que não. Mas amém, isso sou eu, né? Versículo 10 de Gênesis 3. Diz assim. E disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu, escondi-me. Vou dar para você aqui 3 coisas que acontecem quando alguém está com a maldição de Adão. Vamos lá? Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu. E o que mais? Escondi-me. 3 coisinhas. Vamos lá? 3:10. Ouvi a tua voz soar. Deus falava tão audível com o homem que era assim, ó. Imagina, fala o nome do vizinho do lado assim. Oi, fulano. Fala, Cindy. O que você fez hoje, Cindy? Já imaginou? Bispa, o que você fez hoje? Troquei tua neta. E você acha que Deus não sabia? Vocês concordam que Deus já sabia que tinha acontecido? Quem concorda que Deus sabia? Você acha que Deus não viu? Deus permite, pode olhar para o teu vizinho nos olhos dele, fala, Deus permite tentação às vezes, que está chegando perto de você, mas Ele permite para ver a tua atitude. Eu vejo o pessoal falar assim, se eu achar uma grana legal mesmo, ó. Gente, uma vez dentro da igreja, um irmãozinho perdeu o envelope de dízimo, o outro pegou e ficou quieto. Aí eu sei porque a pessoa chegou aqui e falou, bispo, eu estou com o coração partido, porque caiu, não sei onde caiu, alguém pegou e alguém, ó. Acho que ele entendeu assim, aquele que achou, Deus me abençoou dentro da igreja. Só pode. Né? É que nem aquela história, o cara derruba uma nota de 100, outro está vendo, pisa em cima. Pelo amor de Deus, gente, pega, devolve, fala, é teu. Pode acontecer com você o que aconteceu comigo uma vez. Paguei uma prestação num carnê de um carro meu. E a moça calculou errado lá, me devolveu um bocado. Tipo assim, paguei 374 na época, estou falando de muitos anos atrás. E ela me devolveu mais uns 500. Não sei o que ela pensou lá. Aí eu peguei assim, dei uma olhadinha, mas isso é instintivo meu, indiferente quando eu era católico, espírita, ateu, à toa. Sempre foi assim. Eu peguei o dinheiro, olhei e falei, nossa, está errado. Eu voltei e falei, moça,
Ela falou, um momento. Sempre fui tratado com muito carinho também. Aí eu olhei e falei, não, só queria falar um negócio. Só um minutinho, moço. Aí o demoninho falava na orelha, vaza. Pega a Romilda, leva numa pizzaria. Ela está com vontade. Dei uma olhadinha no dinheirinho. Aí eu olhei para ela e falou, pois não, pode falar. Bem assim, sabe aquelas caixas? Quem conhece caixa aqui de banco? Gente, você dá uma caixa para ela, ela pensa que ela está num caminhão Scania, né? Quer passar por cima de todo mundo. Eu falei, moça, eu só queria dizer que esse troco está errado. Ela olhou assim, ah tá, obrigado, pôs na gaveta. Eu olhei para ela e falei, nossa, esperava um sorriso, obrigado moço, né? Glória a Deus. Era o salário, eu acho que do mês dela. Então muitas vezes fala para o teu vizinho, você vai ajudar alguém, a pessoa não vai falar nem obrigado. Não vai falar nem graças a Deus pela tua vida. Quem está preparado para passar por isso? Levante a mão e fala assim, eu estou preparado porque eu vou fazer por causa do meu caráter. E não porque a pessoa merece. Glória a Deus. Faça porque você é gente. Tive medo. Quem já teve medo? Quem já se escondeu? Por que você fez isso? Por causa da maldição de Adão e Eva e por causa também de algo que você fez. Senão a gente bota toda a culpa em Adão e Eva. Tá vendo, Adão? Tá vendo, Eva? Calma. Eles não obrigaram a gente a fazer muita coisa nos dias de hoje. Por exemplo, vergonha. Quem já teve vergonha? Ai, que vergonha. Quem já teve vergonha? O mundo hoje anda tão sem vergonha. Mas tem gente que tem vergonha de tudo. Ai, tem vergonha. Tem vergonha de trabalhar. Tem vergonha de cantar. Dá o testemunho, tem vergonha. Pois é. Aí eu vou casar, ai meu Deus, como é que vai ser se eu casar? Que vergonha. E quando estiver aqui no banheiro então, que vergonha. Porque o cara aqui em casa vai ter que ir no banheiro um dia. Faz o quê? A primeira coisa que vemos, medo, fala assim, eu já tive medo. Eu já me escondi, porque com certeza eu estava fugindo de Deus. Olhe para o teu vizinho e fala, irmão, você deve aprender que o pecado não é ruim, não é tão ruim como dizem. Pelo contrário, o pecado até que é interessante, mas ele vai prejudicar você hoje, vai prejudicar você amanhã, vai prejudicar você no futuro e vai prejudicar o teu próximo, inclusive a sua sequência na tua família. Quem ama os filhos aqui, pelo amor de Deus, não peca, porque vai sobrar para eles. Se os pais soubessem, não teriam pecado. Não teriam feito isso. Por isso, quando a gente se converte, a gente fica abençoando os filhos, abençoando, para que eles sejam uma bênção. E às vezes demora uma geração, 2, 3, para dar certo. A segunda consequência mortal do pecado é a quebra do relacionamento. Isso aqui é muito sério. Preste bem atenção que você vai falar isso para o teu irmão, ele vai falar, eu conheço alguém. Fala para ele assim, a segunda consequência mortal do pecado é a quebra do relacionamento entre homem e a mulher. Adão começou logo querendo culpar a esposa começou logo culpando a serpente, e a serpente não tinha para onde correr, dançou. Quando você vê um casal brigando e um culpa o outro, porque você é um banana, o outro banana é você, você que tá gorda, seu gordo, tem alguma coisa errada. E onde está essa coisa errada? No pecado. A Bíblia diz que a mulher seria dominada pelo homem. Quem leu isso? Não fui eu que preguei. Estava lido? Quem já viu histórias aí de homem que quem manda é a mulher? Levante a mão. Tá assim hoje a mulherada é, vamos, parece uns trator. Sendo que está tudo errado, ela tem que ser dominada pelo homem. E esse domínio, eu pergunto para você, Eva tinha farta de alguma coisa antes do pecado? Vivia com o marido dela? Tinha alguém para ela ter ciúmes? Tinha uma outra Eva para ela olhar e falar, eu vi você olhando. Tinha? Não, era só ela. Ela era dona do Adão. E hoje, como é que é por aí as Eva? Hã? O Adão hoje, onde você está? Liga para mim, Adão. Hã? Mas faz 5 minutos que você saiu do trabalho? 10 quilômetros, não deu para chegar em casa ainda? É, amor, tem trânsito. Trânsito em Marília? Tem trânsito em Marília, mulherada.
E do jeito que estão dando carta para todo mundo, vai ficar pior. A outra coisa que eu quero colocar para você. Capítulo 4, 7. Gênesis. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Sabe de quem que Deus está falando isso aqui? Já está falando agora de Abel e Caim. Vamos ler um pouquinho só para você ver. Conheceu Adão e a Eva. Até então ele nem conhecia ela direito. Sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Disse: alcancei do Senhor um varão. Teve mais e seu irmão chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra, sequência de Adão que é lavrar a terra. Aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, o que aconteceu, igreja? E o que aconteceu com Caim? Irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. Quem já viu gente irada? Primeira coisa que cai é o semblante. A pessoa fica assim, olha para o teu vizinho, fala assim, fica bufando. Parece boi dentro daquelas touradas. Vem marido que eu te mato. Filho passa. O que foi? Porque eu apanhei? Por via das dúvidas, toma um tapa. O que aconteceu? Adão gerou um tal de Caim. E o Caim veio com inveja do irmão. Você sabia que essa tal de inveja do irmão é uma coisa antiga? Inveja do Abel, porque o Abel pegou uma ovelhinha linda. Falou: Deus, muito obrigado, olha que ovelha linda. Caim olhou e falou: ah, moleque, puxa saco. Pegou lá um frutinho que estava meio bichadinho. Falou: oh Deus, está tudo aqui, o melhor da terra. Deus olhou e falou: Caim, faz isso não. Escolha entre o bem, porque você tem escolha. Olha para o teu irmão e fala: todo mundo tem escolha. Até antes de conceber, você tem escolha. Pode olhar para o teu vizinho e falar: por maior que seja a tentação, as mulheres solteiras aqui podem parar um Giannichini na tua porta e falar assim: hoje escolhi você, Cinderela. Fala: está amarrado em nome de Jesus, monstro. É isso que fazem? Deus sabe. Carne é fraca. Depois que inventaram essa palavra, carne é fraca, que vai ter de gente no inferno, porque a carne é fraca, mas não é opção. Todos nós temos carne. Belisca a tua aí do lado, com carinho, fala assim: ó, todos nós temos carne, toda carne é fraca. O apóstolo Paulo diz: a minha carne é fraca, por isso quando eu penso ser forte, aí eu sou fraco. Você quer ser muito forte? Olha para o teu vizinho e fala: seja fraco. Demonstre para Deus que você é dependente de Deus em tudo. Quando você olha e fala assim: ah, eu sou bom. Irmãos, não faz isso. Não faz isso. Eu sou muito bonita. Quem já viu gente bonita encalhada? Quem já viu homem bonito encalhado? Mulher bonita encalhada em Marília está cheio. Você vê aquelas mulheres bonitas, de vez em quando passa com um cara feio que você fala: é desespero. Mas por quê? Porque eu sou muito bonita. Não é porque é bonito ou porque é feio, ou porque tem isso ou aquilo. Não. É quando você acha graça diante de Deus que tudo acontece. Quem quer prosperar aqui, fala: Deus vai me mostrando onde eu errei. Fala: Senhor, mostra. A terceira consequência mortal do pecado é a quebra do relacionamento entre Deus e os homens, não, entre os animais e o homem. A serpente virou inimiga do homem, e até hoje tem gente que tem medo de cachorro, de gato, tem tudo. Virou inimigo, sendo que nós temos que dominar os bichinhos. É Bíblia. Quem tinha medo de cachorro aqui? Quem tem ainda? Quem não tem medo de cachorro? Uma boa parte. Amém. Tem gente que tem cachorro até pequenininho, né? Se for... Yeah! Eu queria dizer para você que inseto tem rinite de barata. Barata, essas nazistas. A última coisa. A quarta consequência mortal é a quebra da relação do homem com a criação. Os processos naturais não funcionam mais perfeitamente. Tudo vem com dificuldade, com sofrimento. O processo passa a ter filhos que não ficam mais na posição. O trabalho do homem, ele trabalha e não vê lucro. Guardando a terra e não vê sossego. O pecado de Adão causou tudo isso.
Adão disse: visto que atendeste à voz da sua mulher, versículo 17 do capítulo 3, olha o que Deus diz: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Por quê? Porque não ouviu. Fala assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus e faz o que não é da voz de Deus, se torna alguém que vai andar em terra maldita. Queridos, é tão sério isso, que já foi descoberto isso, que se você for num lugar tipo assim, uma ilha, que nunca ninguém pisou, não tem espinhos, não tem cardos. Aí vai um homem e faz uma trilha. Daquele dia em diante começa a nascer espinho e cardo. Sabe por quê? Porque aonde o homem natural pisa, a maldição vai junto. Vocês estão entendendo isso? Você sai do emprego. Quem já foi perseguido num trabalho? Mudou de emprego, o que aconteceu? Alguém te perseguiu no outro? Quem jogou bola aqui era perseguido por um treinador. Aí muda de lugar, é perseguido por outro. Eu fui perseguido, craque. E o treinador não tinha jeito. O time fazia, às vezes, fazia até igrejinha, falava: escala o cara. Não tinha jeito. Aí eu mudava de time. Banco. Aliás, foi a única vez que eu fiquei em banco, até hoje não fico em banco. Mas era assim. Por quê? Maldição. Eu não entendia. Eu não entendia, Deca. Eu não entendia, gente. Eu não entendia. Agora eu entendo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Queridos, entenda, a maldição faz você, tudo que você faz na vida, ser perseguido, nada dá certo. Você atrai às vezes, tem gente que atrai tipo de gente errada o tempo inteiro, maldição. Você quer andar com os melhores, só vem tranqueira pro teu lado. Você vai no lugar, vem tranqueira de novo, você fala: meu Deus, maldição. Ah, mas eu fiz faculdade, eu fiz isso. Você pode fazer 5, pode fazer pós-doutorado, se não quebrar a maldita maldição, vai continuar assim. Quem está entendendo isso, fala glória a Deus. Isso não é cor, não é dinheiro, não é status. É quebrar a maldição como? Segundo Crônicas 7,14. Conhecida por muitos não. Então vamos ler. Primeira, segunda Reis, aí vem segundo Crônicas 7,14. Essa é a única maneira de você quebrar. Aí a bispa até comentou comigo: amor, por que a gente ora? E deixa eu falar uma coisa muito clara para você. Não adianta fazer assim. Quer ver mãe que está aqui, sabe aqueles filhos que batem no outro? Você vai dar uma dura nele e fala: pede desculpa. Ele fala: desculpa. E o outro está com o olho desse tamanho. Não resolve. Não resolve. Não adianta. A desculpa tem que ser aquela coisa sentida. Tem que ser aquela coisa: eu me arrependo. Eu uso muito esse critério para que as pessoas entendam. Eu uso muito o critério de casais, porque casais, uma vez ou outra, tiveram uma briguinha. Quem já teve uma briguinha? Várias briguinhas. Quem não levantou a mão? Muitas brigas. E como é que você conserta aquilo? Ou homem ou mulher? É assim, olhando para o outro: desculpa aí, foi mal. Mulherada, eu queria dizer para os homens aqui, só os homens, levante a mão. Mulher, se depois que aconteceu alguma coisa, você falar desculpa aí, foi mal, ela continua bicuda mal um mês. Você tem que mostrar sentimento. Você tem que mostrar que você está ali, contristado, você está mal, velho. Mas e aí onde que entra o nosso lado? O nosso lado não entra. Por isso que muitos homens não gostam de mim. Eu prego a realidade do que eu vejo. Psicologia avançada. Mas vamos colocar em prática então o que diz segundo Crônicas 7,14. Quem achou, diga amém. O que diz na tua Bíblia, segundo Crônicas 7,14? Vamos ler para todo mundo ouvir. E se, tem um E, se o meu povo, quem é povo de Deus, diga glória a Deus. Que se chama pelo meu nome. Quem aqui pode dizer que o nome que você tem está com o nome de Jesus sobre você? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Quem quer ter uma terra sarada hoje? Gente, é tão simples. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é servo de Deus aqui, levante a mão. Povo de Deus. Aí começa, se humilhar. Quem tem dificuldade para se humilhar, isso é uma coisa. Quando você tem que falar, ai Deus, tem gente que quer bater em Deus, você está demorando para fazer, encrenca. Sabe? Tem que mudar isso. A gente tem que entrar diante de Deus e falar, me perdoa, pisei na bola. É humilhar. É engraçado que o ser humano ele se humilha diante de tanta coisa, diante de patrão, diante do marido, diante de mulher, diante de tanta coisa. E diante de Deus que é tão grande tem dificuldade. Aí, perdão, desculpa, hein, foi mal. Aí Deus fala, não ouvi. Amém? Quem já falou com alguém no celular e você falando e o outro não te ouvia? Estava sem sinal. Você está me ouvindo? O outro, alô? Alô? Deus faz assim, fala para o teu irmão, fala, Deus faz assim com você. Eu estou pedindo perdão, ele fala, alô? Perdão, alô? Eu vou desligar. E Deus fica nervoso. Eu vou cortar. Estou com mais 20 milhões de ligações, vou ficar com alguém aqui então. A colocação, para encerrar, é simples assim. A última consequência, se você não entender, você não pode sair da mesmice. Adão e Eva, gente, pecaram de livre e espontânea vontade. Mas eles eram inocentes. De livre e espontânea vontade, ninguém é obrigado a pecar. Ninguém encosta um revólver na cabeça do outro e fala, você vai pecar. Não existe isso. A gente peca porque a gente fica parado vendo o que não deve ver. E o mundo está assim de atrativos. Quem trabalha aqui, cuidado. Por mais forte que você seja, o diabo sempre vai colocar alguém muito interessante. Por isso que tem aquela frase que os homens principalmente dizem assim, conheci a pessoa certa na hora errada. Quem já ouviu essa frase? Por que não conhecia antes? Meu Deus. E é sempre assim, nossa, o marido é meu melhor amigo. Isso é o par perfeito. Se fosse, Deus tinha preparado antes. A mulher perfeita é do melhor amigo. Lógico que Deus não ia fazer um negócio desse. Capeta puro. E quem é casado aqui, mais uma dica. É só você brigar para o diabo preparar alguém para você como lentilha no dia. O dia que você briga com a tua esposa, com o teu marido, que você fala que um virou para o outro, só bruxa, ela fala, bruxa é você. Aí sai na rua, alguém vem e fala, mas que coisa mais linda. Aí você olha e fala, a bruxa paga hoje. E Deus olha assim e fala, eu estou vendo. Vamos acordar? Vamos ficar de pé? Síndrome de Adão e Eva. O salário do pecado é a morte. Repete, o salário. Então diga para o teu irmão, fala, agora que você é sabedor da verdade, o salário do pecado é. Então se você pecar, eu vou morrer, cair aqui, nós vamos fazer o velório. Não é isso não. Vai morrer sonhos, vai morrer amizades, vai morrer um monte de coisa bonita. Mas bispo, e se eu já fiz isso? Pois é, agora é a tua chance de fechar seus olhinhos. Todos nós já fizemos. Orando, orando. Não tem ninguém aqui que não tem no seu DNA Adão e Eva. Todo mundo tem. Se a Bíblia diz que um homem pecou e entrou pecado em toda a humanidade, queridos, nós somos descendentes de Adão como homens naturais. Nós temos em nós o quê? Um desejo adâmico. Todo mundo tem. Desejo de comer algo que não pode. Todo mundo tem. Por que as pessoas não conseguem fazer regime? Porque tem desejo de emagrecer, mas não conseguem largar de comer certas coisas. É a natureza carnal brigando contra a tua vontade. E da mesma maneira o pecado. O pecado fica muito pertinho de mim e de você. O tempo inteiro. No trabalho, na faculdade, na rua, no banco, no mercado. Aonde você for, de repente tem alguém lá para você cair em tentação.
Como vencer isso? Levante as suas duas mãos e diga para Deus, qual é a área da tua vida que é mais fraca? Confessa. Fala, Deus, essa área da minha vida tem sido algo difícil. Seja o que for, seja vício, seja cobiça, seja o que for. Você tem que falar, Deus, ganância, seja o que for. Briga, contenda, tudo que for, tudo que você sentir, você vai orar. Fala com Deus, fala, Deus, por favor, em nome de Jesus, me capacite. Você que pega alguma coisinha, eu não consigo ver que eu tenho que comprar, eu tenho que pegar, ai meu Deus, ora, fala, Deus, me capacita a quebrar esse consumismo, me capacita a ser organizado. Gente que é desorganizado e não consegue organizar nada. O rebelde, irmãos, se você falar para ele é dia 5, só dia 10. Se falar dia 10, só dia 20, não adianta, isso é uma rebeldia impregnada. Queridos, você pode falar no tom que você quiser, baixo ou alto, mas você fala com Deus. Fala, Deus, eu quero quebrar da minha vida toda a razão adâmica. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. O pecado traz morte física. Queridos, tem gente com morte física. Queridos, até o joelho ser estourado é maldição, está na Bíblia. Todo tipo de coisa é maldição. Tumores é maldição. Hemorroide é maldição. Enxaqueca é maldição. Quebra, fala, Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, pelos meus tataravós. Eu quero pedir perdão, Pai, até pelo aquilo tudo que eu nem sei. Chora. Eu não consigo pedir perdão, e continua desse jeito. Você que tem medo de tudo, medo de escuro, medo de elevador, medo de ficar sozinho, medo disso, medo de viajar, medo de casar, medo de namorar, quebra essa paura maligna. Tem gente que tem medo de tudo, tem medo de sair, tem medo de dirigir. Fala, Deus, quebra esse medo, essa paura. Salabassurire cantaramicaia. Adão e Eva, além de tudo, viveram na terra, mas morreram. Imagine Adão e Eva tendo que conviver depois com Caim, que matou seu único filhinho, Abel. Imagine para uma mãe e para um pai, eu acho que eles falaram assim, meu Deus, ele disse, a maldição gera morte. Fala com Deus, tira toda a morte traz perseguição contra você. Quebra. Pastores, presbíteros, homens que estão sendo governados, tem que quebrar. Tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não. Se você é o Adão da tua casa, você sabe o que vai acontecer? A tua Eva vai deitar e rolar e vai te levar à morte. Esposas, entendam. Esposas, entendam que o cabeça que Deus colocou é teu marido. E ore. Eu não vejo ninguém ainda clamando, porque será que não tem nada que chorar diante de Deus e dizer, Deus, quanta coisa feia. A maldição leva a gente a fazer cada coisa, a mentir, a enganar, a mentir. Quantas vezes as pessoas mentem por mentir, enganam por enganar, fica dando nozinho, inventando coisa. Você acha que quando você pega o dinheiro da tua firma e usa um pouquinho mais e tira uma nota, você acha que Deus não vê? Você acha que Deus não sabe que você está mentindo? Bota 20 de gasolina e tira uma nota de 50, Deus fala, não faz isso, porque o teu carro vai quebrar na sequência, você vai gastar o dobro. Pede perdão, gente. Os sonhos de Deus. Você não consegue orar porque teu coração precisa tanto de Deus. Fala, Deus, entra no meu coração, entra na minha história. Faça como Zaqueu que pediu, eu quero que entre na minha história, muda a minha história.
Senhor, eu quero pedir perdão por mim nessa noite. Eu quero pedir perdão, Pai, por mim, pela minha casa, pelos meus filhos. Eu quero pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, pelo meu genro, pela minha neta. Eu quero pedir perdão pela minha herança. Mas eu não aceito mais nenhuma maldição adâmica. Oh Deus, pede perdão. Pede perdão. Neemias, quando soube do triste estado, ele orou e falou: oh Deus, eu e meus pais, todo Israel pecamos. Lembra-te do holocausto, foi porque alguém pecou. Mulher, mãe, pede perdão por você, pelo teu marido, pela tua casa, para que teus filhos sejam recuperados. Satanás está dizendo: eu tenho habilitação. Sabe por que te tomaram o que tomaram? Por causa da maldição de Adão. Mãe, clame pela tua filha nessa noite. Pai, clame pelo teu filho, pela tua filha nessa noite. Clame e fala: Deus, não permita que meus filhos vivam a mesma coisa. Se você não clamar por você, clame pela tua casa, clame pela tua vida, pela tua família, mas clame. Salabasuri deremanaias. A rebeldia impregnada é síndrome de Adão e Eva. Quando você vê alguém: eu não concordo. Tem gente que disse: eu não concordo. Sabe o que Deus diz para você? Você não está na terra para concordar, você está para obedecer. Oh Jesus, oh Jesus, não há ninguém que possa fazer algo. Queridos, é para você clamar e chorar. Para que você quer ter a tua vida mudada? Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, chorar diante de Deus, rasga teu coração, rasga para que tudo possa mudar. Tem muita gente que quando chega nesse momento intercede. Deus diz: não é para você interceder, é para você rasgar o coração, porque eu estou falando com o teu coração duro, rebelde. Antes que o diabo te destrua, porque o diabo sabe tua área fraca. O diabo sabe aonde é teu ponto fraco. Ele sabe aonde bater, gente. Oh Espírito de Deus, tua casa está fora dos eixos de Deus. Você não vai participar da ceia. Isso, e Deus acha que Deus vai ficar contente com isso. Põe em ordem a tua casa, para você exercer teu ministério. Eu não aceito exercer o ministério, diz o Senhor, sei que a tua casa não esteja em ordem. Xarabassuri de cantaramicaias. Põe em ordem. Mulher, se submeta a teu marido e Deus vai te colocar numa sombra com água fresca. Homens, amem as vossas esposas, honrem as vossas esposas. E Deus vai te colocar em lugar de progresso, de vitória. O Senhor está com anjos e anjos aqui em volta dessa igreja, com espadas desembainhadas. Tem uma penca de demônio que estão brigando, que não querem sair da tua vida. Você vai dizer: não, mas eu estou sem demônio. Está na tua constituição, está te roubando, está te detonando. Está cheio de vidas por aí que diz: eu amo. Mentira. Se amassem, não faziam o que fazem. Mentira. Quem ama não trai. Quem ama não mata. Quem ama não destrói, não humilha. Oh Jesus querido, amado, a consequência do pecado, sabe qual foi que Deus disse para Adão? Disse: você foi formado do pó, e para o pó tornarás. Tem gente que só está comendo pó, só comendo pó. Fala: Deus, quebra essa maldição de comer pó. Fala: Deus, ai Deus, 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 Deus. Começa a falar: Deus, Deus. Xerebalabassúrias. Deus, Deus, Deus. Todo mundo clamando. Deixa
Queridos, não é momento de você se preocupar com o horário, é momento de você se preocupar em curar a tua vida, quebrar a esterilidade, quebrar a enfermidade. Essa enfermidade que está na tua vida vai ser curada hoje. Se você crê, Deus pode curar. Deus cura câncer, Deus cura lepra, Deus cura todo tipo de doença, porque Ele é Deus, Ele é o Deus que sara. Põe a mão sobre o teu corpo e profetiza que você vai receber cura, e o fogo de Deus vai queimar você de cima embaixo. Oh Pai querido, amado, quebra a perseguição. Diga para Ele: Deus, quebra essa perseguição profissional contra a minha vida. Quebra a perseguição, Senhor. Quebra o roubo. Sabe aquele roubo que tudo que você faz alguém vem e leva? Senhor, quebra o roubo de sobre a minha vida, de sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o novo tempo. Espírito ladrão que entrou através de Adão, através de Eva, através de Caim, eu te denuncio no trono da glória. Sai! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É bom você orar clamando, porque isso é uma serpente enorme que Deus me mostra, que vem comendo teus frutos, que vem comendo a tua alegria, que vem segurando a tua vida. Olha o tamanho da serpente que Deus está mandando sair. É enorme, gorda, mas Deus está mandando: sai, sai, sai deste lugar, sai em nome de Jesus. Sai dos casamentos, sai do ministério. Sai do meio dos casais. Homens vão sair daqui curados hoje, vão botar seu casamento em ordem. Querido, que não ajunta, você vai falar: ou ajunta ou espalha. Se a tua Eva for rebelde, fala: chega, é um basta. Se o teu Adão não quiser, mulher, você vai falar: olha, chega, porque eu estou servindo a Deus e basta. Oh Jesus Cristo, oh Jesus, se teu povo que se chama, querido, se eu fosse você, eu estava uivando agora. Uiva você que quer chegar no final do ano e quer ter realmente um ano diferente. Fala: Deus, quebra a maldição da miséria, quebra a maldição da dureza, da pobreza, da solidão, quebra a maldição da morte, morte de sentimento, morte de relacionamentos, morte. Sai em nome de Jesus. A serpente foi tocada daqui, mas ainda falta ainda conversar com Deus. O Senhor está falando: tem gente aqui ainda que não conversou no arrependimento como tem que ser. Shuri alabarabasteri andaramanai alabaste cantaramasturi andei shiri carabalabas. Oriere munarabasuri andere cantaramicaias. Surideri erere monamachuri andei eributicamate balabastere manai. Oh Jesus, perdoa as murmurações. Você que tem mania de murmurar: Deus, eu não aceito, Deus, eu não aceito. Deus diz: sabe o que acontece? Me irrita essa postura. Chora você que falou isso, chora, pede perdão. Deus, me perdoa, eu não concordo, Deus, me perdoa. Humilhai-vos na presença de Deus, e o Senhor te exaltará. Sujeitai-vos a Ele, igreja. Fala: Deus, me perdoa por todas as amizades erradas, por todo o vínculo que eu tive com internet, com televisão, com prostituição, com tudo que é engano, com vícios, com mentira. Senhor, eu posso enganar a qualquer pessoa, mas eu não engano o Senhor está vendo. Oh Pai, oh Deus, oh Jesus, tem misericórdia de nós.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Por favor, Deus. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos que estão rasgando diante de Ti. Aleluia. Às vezes a gente não sente nada, né? Mas eu quero convidar você que quer ter mudança mesmo de vida, que quer mudar dessa situação. Sai do seu lugar de conformismo, vem aqui na frente, ajoelhe-se, ore, chore na frente do altar de Deus. Não é para mim não, que eu não sou nada, eu sou apenas um homem. Mas faça isso perante Deus. Faça isso perante Deus. Fala, Deus, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Querido, se você quer ser próspero na vida, em todo sentido, peça. Fala, Deus me perdoa, eu sei. Porque a gente sabe onde a gente erra, a gente sabe. Fala, Deus, eu sei. Davi dizia, eu conheço a minha transgressão, ela está diante de mim todos os dias. O grande homem Davi. Oh Deus, perdoa, perdoa, perdoa-nos, Pai, perdoa, perdoa. Senhor, naquilo que eu fui arrogante, Pai. Senhor, naquilo que eu fui orgulhoso, Pai, me perdoa. Senhor, naquilo, Pai, que eu bati no peito para dizer eu fiz, eu aconteci, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, se eu julguei, se eu falei, me perdoa, Deus. Oh Deus querido, ribalabassuri deremanaia. Quebra o orgulho, irmão, quebra o orgulho, irmã. O orgulho é uma praga, uma desgraça. Quebra o orgulho. O orgulho não deixa você nem se ajoelhar. Oh Jesus, tira a dureza do nosso coração. Perdoa, Pai. Perdoa. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Paizinho. Perdoa. Perdoa-nos, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa. Ora manarabachandereriria. Eribalabassuri de cantaramicaias. Aleluia. Ah, Jesus. Oh, Deus. Pede perdão por todas as vezes que você foi duro com alguém. Pede perdão por todas as vezes que você magoou alguém. Fala, me perdoa por todas as vezes que eu magoei, que eu feri alguém. Oh, Jesus. Tenha misericórdia desse povo que aqui está, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. A Bíblia é muito clara que quando a gente se humilha diante de Deus, Ele também é Deus para mudar a nossa história. Rasga mesmo o teu coração, fala, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei, porque eu adulterei, porque eu menti, porque eu enganei. Queridos, Deus não está te julgando, Ele quer apenas que você confesse para Ele poder te ajudar. Põe a mão no seu coração, fala, me perdoa mesmo, Senhor.
Me perdoa por todos os pecados conscientes e inconscientes. Me perdoa por tudo que eu camuflei, Pai. Em nome de Jesus. Me perdoa, Pai, por ter magoado pessoas, por ter ferido pessoas. Me perdoa, Senhor, por também ter me deixado que pessoas me usassem. Pai, me perdoa porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Me perdoa, Pai, por todas as vezes que esse templo, Pai, foi defraudado de forma que não deveria. Me perdoa por cada pensamento, por cada sonho. Senhor, me perdoa. O Senhor está me falando aqui de pessoas que não fazem, mas em sonho fazem. E Deus está falando, peça perdão, porque isso também está te alimentando. E deixa Deus te curar. E Deus vai mudar a sua história. Ai, Jesus, que coisa linda. Que pena que todos não estão aqui da igreja. Que pena. Que pena que muitos que poderiam estar aqui sendo curados não estão. Justamente por causa dessa raiz maldita dessa serpente de orgulho, de rebeldia, que não deixou muitos virem. Mas Deus está curando, está restaurando. Fala, Deus, eu renuncio a essa rebeldia da minha vida. Eu renuncio essa rebeldia. Eu renuncio o pecado que eu mais gostava. Eu renuncio. Eu não aceito mais o pecado de comer do fruto proibido. Eu renuncio, diga eu renuncio. Eu renuncio todo o pecado, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelos olhos, seja pela música impura, seja por revista, seja pelo que for. Eu renuncio, eu decido hoje, chega. Eu renuncio ao Face. Deus está me falando de pessoas que pecam através do Face. Sabe o que é isso? Você abre, aproveita como quem não quer nada e vê tudo que não devia. Deus está falando, chega disso porque eu estou vendo. Jesus, queria dizer para você que Deus, Ele é amor e perdoa tudo. Mas o que você faz nas caladas, Ele vê sempre. Tudo. Põe a mão no seu coração agora e definitivamente diga assim, eu decido renunciar da minha vida toda a maldição adâmica, toda a maldição que eu recebi de Adão e Eva. Eu decido pedir perdão a Deus por tudo que eu alimentei no tempo da ignorância e também quando não estava mais ignorante. Senhor, eu decido hoje mudar de vida, um novo tempo, uma nova história. Eu decido hoje, Senhor Deus, eu vou vir na igreja a partir de hoje, aliançado com a pureza, com a santidade, com a vitória. Eu decido ser próspero. Diga, eu decido ser próspero. Eu decido ser feliz. Eu decido amar o meu próximo. Eu decido hoje perdoar todo mundo. E eu decido pedir perdão. Eu decido pedir perdão. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Senhor amado, hoje eu estou definido e digo, Deus, muito obrigado por quebrar da minha vida essa maldição. Em nome de Jesus. Fique de pé. O marido que está aqui com a esposa vai ficar de frente para a esposa. As irmãs que estão aqui na frente, procure uma irmã. O irmão que tiver um irmão. Marido com a esposa de frente. Todos os maridos, todos com a esposa. E os demais irmã com irmã de frente. Ore pela irmã que está aí na tua frente, abençoando a vida dela. Os irmãos façam o mesmo. Agora os maridos vão olhar para a esposa e vão dizer assim, marido, aliás, você vai dizer assim, esposa, para o teu marido, eu quero te pedir perdão, por todas as vezes, que eu fiz como Eva, que eu fui afoita, que eu peguei o fruto errado, e fui fazer coisa que eu não devia. Eu estou te pedindo perdão, meu marido, por todas as vezes que eu fui autoritária, que eu fui boca dura, que eu fui ciumenta, que eu fui mandona,
que eu te tirei de lugares, porque eu é que comandava. Eu estou pedindo perdão para você, nunca mais eu farei isso. Fala bem alto, nunca mais. Está difícil de falar? Nunca mais eu farei isso, porque eu decido ser submissa a você, meu marido. Marido, olhe para ela e diga assim: eu hoje estou te pedindo perdão por todas as vezes que eu murmurei, por todas as vezes que eu concedi que você fizesse coisas que não realmente me agradassem. Mas eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não te ouvi, por todas as vezes que eu não te amei, por todas as vezes que eu pequei, por todas as vezes que eu não fiz você ser uma mulher dirigida. Me perdoa, esposa, por todas as vezes que eu fiz você infeliz e deixei você sofrendo dores por causa da minha omissão. Eu fui omisso, e eu peço perdão por toda omissão, por todas as vezes que eu cobicei outras mulheres, por todas as vezes que eu olhei sim, que eu desejei sim. Eu peço perdão, em nome de Jesus. E você diga agora: me perdoa, esposa, porque eu quero te amar. A partir desse momento, nunca mais na minha vida eu vou fazer nada disso. Como esposo, diante do altar de Deus, toda a raiz adâmica está quebrado. Eu te amo muito. Me desculpe por toda a cavalice. Você merece um homem muito melhor, e eu vou me esforçar para ser isso. Amém? Dá um beijo na tua esposa. As mulheres estão orando. Ora para tua irmã, para o seu irmão, dá um abraço e fala assim: Deus mudou tua história hoje. Pode acender as luzes, por gentileza. Pode aplaudir o seu Deus, por gentileza. Porque a gente sempre fala para cada um vir sempre nos cultos. Porque se você não vem no culto, você é roubado. Quem foi abençoado com essa palavra hoje? Se você tivesse ficado em casa, você seria roubado. Né, pastor Vanderlei? Diga-se: Deus lindo, maravilhoso é por nós. Vamos ficar de pé? Quem será contra nós? Se o Senhor é meu pastor, curve a sua cabeça. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as ricas promessas da vitória que Deus colocou sobre Adão e Eva, que você multiplique, que você possa dominar em todas as áreas da tua vida. Eu profetizo que você vai dominar na área emocional, sentimental, profissional, todas as áreas da tua vida. Prospere, prospere, prospere nos negócios, em tudo, em nome de Jesus. Vai na paz. Te amo.